Oi, pessoal. Então, antes de vocês assistirem o vídeo, eu queria dar um recado só, porque essa vai ser uma série sobre criptomoedas em geral, com introdução histórica, corretora, enfim, são várias aulas. Eu dividi em 5 aulas, eram para ser 4, mas como o primeiro vídeo ficou bem grande, com cerca de 35 minutos, eu resolvi dividi-lo ao meio. Então, nesse vídeo que vocês irão assistir, o vídeo vai, na metade do que seria a aula, ele vai terminar, e eu vou postar depois, semana que vem, o restante da aula. Então, só para dar a introdução sobre essa série, o que ela vai ter, como foi dividida essas 5 aulas, na aula 1, que é esse vídeo que vocês vão ver, eu vou falar sobre a introdução histórica do Bitcoin, quem criou ele, qual o motivo, qual foi o contexto histórico que vocês vão assistir nesse mesmo vídeo. A aula 2 são conceitos um pouco mais técnicos do Bitcoin, sobre blockchain, o processo de mineração, halving, o que são altcoins, stablecoins, principais tabus do Bitcoin. A aula 3, eu vou analisar corretoras, como você comprar Bitcoin, a questão do anonimato, se você quiser comprar de maneira anônima, como é possível fazer isso, custos, taxas, né? Principais desafios de quem inicia nesse universo de criptomoedas. A aula 4 é sobre como você pode fazer uma análise mais fundamentalista na hora de investir em diferentes criptomoedas e a diferença do viés mais especulativo, que também pode ser feito, mas você tem que saber a diferença dos dois. E a aula 5 seria uma aula sobre NFTs, DeFi, dApps e como rentabilizar com criptomoedas. Então, essas serão 5 aulas, né? E essa é a primeira aula e eu espero que vocês gostem. Então, é isso aí. Muito obrigado. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo o vídeo. Aqui no canal mais uma vez, esse vídeo hoje falando sobre a introdução às criptomoedas. Vai ser uma aula geral, vai ficar um vídeo um pouco longo, mas fica até o final que vai valer a pena. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, né? Deixa o like, deixa nos comentários sua sugestão de vídeo, alguma crítica, o que você achou do vídeo, sua opinião. Me segue no Instagram também, vai estar aqui na descrição. E essa aula vai ser uma aula de introdução às criptomoedas, o contexto histórico de sua criação, do Bitcoin, né? O Bitcoin é a primeira criptomoeda mais importante. Não é a primeira criptomoeda, mas é a mais importante. E depois dele vieram as outras. Entendendo esse contexto histórico de criação, seus fundamentos por trás, a questão do halving, vou falar sobre tudo isso. Você vai entender por que é tão importante investir no Bitcoin, a tese dele. Você vai ter o contexto histórico e você vai entender a importância dele naquele contexto e hoje, né, para a sociedade, o que a tecnologia traz de inovação, porque é uma tecnologia tão boa e a sua utilidade. Então, entendendo isso, você vai entender a sua utilidade, que é o principal motivo de que você deve investir nele. Então, vai ficar uma aula um pouco grande, mas vai valer a pena, então acompanha a gente até o final. Então, essa é a aula 1, e terão outras aulas também, aulas mais práticas sobre qual corretor utilizar, como passo a passo, falando sobre NFTs especificamente, falando mais sobre uma questão de um ponto de vista mais de investimento, como analisar uma criptomoeda, uma altcoin. Mas hoje é uma aula mais geral, explicando os fundamentos, principalmente do Bitcoin. Essa aula é de introdução às criptomoedas, mais especificamente ao Bitcoin, e vamos explicar o contexto histórico em que ele foi criado, contexto histórico e econômico. E o Bitcoin foi criado durante a crise do subprime de 2008, que foi uma crise imobiliária nos Estados Unidos que se espalhou para o resto do mundo e se tornou também uma crise financeira bem forte na época. E tem 2 filmes, na verdade o filme The Big Short, tem na Netflix, inclusive, que é um filme bem legal que fala sobre essa crise imobiliária, e tem um documentário Inside Job, que quem narra é o Matt Damon, que fala mais detalhes sobre a crise imobiliária de 2008, como funcionava o mercado imobiliário. E o filme The Big Short é mais sobre a parte financeira da coisa, as casas, os fundos de investimento, né? Mas também no contexto da crise de 2008. Um filme bem legal de se assistir, tem na Netflix. E o documentário Inside Job eu acho que também tem na Netflix. Também vale a pena assistir para compreender melhor se você se interessar pelo tema. Foi uma crise imobiliária que se tornou uma crise financeira e que houve o estouro da bolha de hipotecas nos Estados Unidos no mercado financeiro. E isso se alastrou para o resto do mundo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Aqui está a tela para vocês. Uma explicação como começou a crise imobiliária de 2008. Nos Estados Unidos, os imóveis estavam muito valorizados por causa da baixa taxa de juros. Então, os juros estavam muito baixos e o crédito era muito farto. Então, era muito fácil para uma pessoa conseguir pegar o empréstimo. Como o juros estava baixo, valia a pena pegar o empréstimo. E o mercado imobiliário, as pessoas pegavam empréstimos para comprar casas, comprar terrenos e imediatamente investiam, né, nesse mercado imobiliário. As casas, os terrenos tinham forte valorização, então tudo aumentava de preço e muitas pessoas refinanciavam os seus empréstimos dando em garantia as casas e os terrenos. Então pegavam taxas de juros às vezes menores, porque como as casas estavam valendo mais, eles conseguiam refinanciar. E os bancos davam às vezes a diferença em dinheiro. Desses empréstimos, os bancos lançavam títulos lastreados nesses empréstimos, dando notas de crédito, assim, esse
empréstimo dessa pessoa é nota AAA, que seria melhor. Esse aqui seria nota A, e não AAA. O outro seria B. Só que meio que se tornou uma fraude, porque os bancos, eles estavam malcomunados com as seguradoras, por exemplo, e todas as seguradoras davam títulos AAA até para pessoas que não tinham nem renda. Então eles davam empréstimo para qualquer pessoa. No filme The Big Short, se você vê o filme, você percebe isso. Eles simplesmente não analisavam a renda das pessoas, simplesmente davam empréstimo, porque para os bancos era interessante, porque quanto mais empréstimo, eles ganhavam mais, principalmente os executivos. Eles ganhavam mais dinheiro para eles mesmos, simplesmente por ter mais empréstimos. Eles não estavam importando se no futuro a pessoa ia conseguir pagar, simplesmente davam o empréstimo, como o mercado sempre estava aumentando de valor, se tornou uma bolha realmente imobiliária. E as seguradoras davam notas AAA, grade, né, para esses empréstimos, que eram falsos. Então isso descobriu depois que realmente havia essa farsa, essa questão das seguradoras. No documentário Inside Job explica bem melhor isso. Só que depois houve o aumento da taxa de juros, e com o aumento da taxa de juros as pessoas tiveram dificuldade para conseguir pagar esses empréstimos, e os preços das casas começaram a cair. Então aumentou a taxa de juros, começou a haver esses inadimplementos, né, desses empréstimos, e aí tudo começou a cair junto. As casas começaram a cair de preço, as pessoas deixavam de pagar, os bancos começaram a não ter mais dinheiro, né? Então os juros aumentaram, os preços caíram das casas, as pessoas não conseguiam pagar, muitas pessoas não tinham nem renda, porque eles nem analisaram quando foram conceder o empréstimo, e os bancos também perderam, porque os bancos não recebiam o valor do empréstimo, e os bancos achavam assim, no pior caso a pessoa não vai me pagar, mas eu vou hipotecar a casa vai se tornar minha. Só que o problema é que as casas também caíram de valor. Então os bancos perderam com o empréstimo porque não pagavam, e os bancos também perderam porque o mercado imobiliário como um todo caiu de valor. Então as casas que tinham sido dadas em garantia para os bancos, elas caíram de valor drasticamente, porque realmente se tornou uma bolha imobiliária. Então os bancos começaram a ter perdas absurdas, chegando à beira da falência realmente. Então muitos bancos foram à falência, como por exemplo o banco Lehman Brothers. O banco Lehman Brothers faliu, um dos maiores bancos nos Estados Unidos na época. Isso foi um marco, e as pessoas já estavam querendo saber quem seria o próximo banco a quebrar. Se seria o Citigroup, se seria o Morgan Stanley. E o que teve que acontecer para não ter uma em escala? O governo dos Estados Unidos teve que interceder na história e socorrer os bancos. O governo dos Estados Unidos teve que socorrer os bancos e veio com um pacote para poder salvar o mercado financeiro, porque senão o mercado financeiro ia acabar. Vários bancos iam ficar sem dinheiro, iam à falência, e ia se alastrar para toda a economia. Seria muito pior. Então teve que salvar o bailout, que seria uma injeção de liquidez no mercado financeiro, por causa disso, por causa dessa crise imobiliária, que foi causada, na verdade, pelos próprios bancos, porque os próprios bancos, se você assistir somente o documentário Inside Job, vai perceber que os próprios bancos estavam fazendo aquilo que era bom para eles. Então o governo americano salvou os bancos, né, dando essa injeção de dinheiro na economia, e muitos dos banqueiros ganharam muito dinheiro realizando isso, e os bancos foram socorridos pelo governo americano. Então esse dinheiro que foi socorrido, na verdade, é o dinheiro de todos os americanos, todas as pessoas pagadoras de impostos. E os banqueiros que causaram essa fraude, com seguradoras, dando empréstimo para pessoas que não poderiam pagar, saíram bem na história. Eles causaram toda essa crise, foram resgatados pelo governo, e o dinheiro que eles ganharam no caminho ficaram para eles. Então, assim, imagina você tem um cartão de crédito, você pega lá 10 mil, você sabe que não vai conseguir pagar, e você não paga, mas você acha que o governo vai vir aqui resgatar você financeiramente, salvar? Ele não pode pagar, eu vou salvar ele. Não faz isso com ninguém, mas o governo americano fez isso com os bancos. Então, se você pensar, é realmente injusto, porque eles causaram aquilo e eles foram resgatados pelo governo de uma maneira, um auxílio financeiro. E quem paga somos todos nós, na verdade, todos os contribuintes, né? No caso dos americanos, mas isso serve para todos nós, todas as pessoas que habitamos aqui na Terra. Esse foi o cenário de criação do Bitcoin. O Bitcoin foi criado nesse cenário. Quem criou o Bitcoin? Quem criou o Bitcoin foi o Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe se é uma pessoa, se é um pseudônimo, né? Mas ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo. Ele foi criado em um fórum de internet em 31 de outubro de 2008, data que foi publicado o white paper do Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, que seria pessoa a pessoa. Então, aqui, vou mostrar para vocês aqui, a gente tem o white paper do Bitcoin, que, na verdade, a ideia do Bitcoin original é ser, e também ainda é possível isso hoje, mas é ser um sistema eletrônico de pagamentos em espécie, de pessoas para pessoas que não precisam de um intermediário, e ele, de fato, é isso. Só que existem muitas coisas do que o Bitcoin pode ser. O Bitcoin pode ser uma reserva de valor, pode ser um meio de pagamento. Eu acredito que a ideia original do Satoshi Nakamoto é o Bitcoin como um meio de pagamento. Tanto pelo título você percebe isso. Então esse aqui é o white paper. Essas 9 páginas fizeram história.
que é uma parte mais da criptografia. Eu não vou falar tanto sobre isso porque tem muita coisa para falar, mas esse seria a personificação do Satoshi Nakamoto, como ninguém sabe quem ele é de fato. A foto do Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é, como eu falei. E esse aqui foi o primeiro node que rodaram do Bitcoin, foi o Ralph Finlay. Suspeitam que poderia ser o Satoshi Nakamoto. Como ninguém sabe, existe muita teoria da conspiração que poderia ser ele, poderiam ser outras pessoas, mas esse tweet também é histórico porque foi a primeira vez que rodaram um node do Bitcoin que foi feito pelo Ralph Finlay. Ele também interagiu com o Satoshi Nakamoto no fórum que foi publicado o Bitcoin, né? O Satoshi Nakamoto conversou com os early adopters do Bitcoin até 2010, 2011, algo do tipo. Então, vamos voltar aqui. O que é o Bitcoin, né? Ou criptomoedas em geral com ressalva? São moedas digitais descentralizadas, ou seja, não são controladas por nenhum órgão institucional, seja financeiro ou governamental. É um ativo digital criptografado que pode ser usado como meio de troca ou reserva de valor e é auditado por toda a rede, sendo totalmente transparente e seguro através da blockchain. Esse ponto é muito importante. Moedas digitais descentralizadas, principalmente o Bitcoin, não são controladas por nenhum órgão institucional, seja financeiro ou governamental. Em relação a criptomoedas, existem muitas altcoins, que eu vou explicar aqui depois, que existe um grupo, o criador, que controla bastante, mas o Bitcoin realmente é descentralizado, porque não é controlado por ninguém, porque ele foi criado pelo Satoshi Nakamoto e ninguém sabe quem é, mas ele está bem descentralizado, ele é criado através da mineração, que eu vou explicar como ele é, e tem a blockchain. Ele é totalmente seguro, porque ele pode ser auditado por toda a rede. Você consegue ver qual transação aconteceu, quantos bitcoins existem, quantos serão criados. Então, criptografia torna ele muito seguro, muito transparente. O motivo da criação foi esse contexto que eu expliquei já. Foi criado como forma de protesto contra a impressão de dinheiro por parte dos bancos centrais, na crise do subprime em 2008, pois o governo americano socorreu bancos como... Ele não socorreu o Lehman Brothers. Ele socorreu outros bancos. O Lehman Brothers foi à falência, mas ele socorreu outros bancos depois dele que também iriam à falência, inevitavelmente. Porque a grande ideia é, pois quanto mais dinheiro é emitido, menos esse dinheiro vale. O governo americano socorreu os bancos através da pura impressão de dinheiro. E quanto mais dinheiro na economia, menos o dinheiro vale. Então ele mesmo causou inflação e ele salvou o banco com o dinheiro dos tributos dos próprios contribuintes. De uma coisa totalmente injusta. Então esse foi o motivo da criação do Bitcoin, tanto que o Satoshi Nakamoto, eu vou mostrar aqui para vocês, no bloco Gênese do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto deixou uma mensagem escondida, que ele fala justamente dessa questão que o governo salvou os bancos, né, no bailout, fez um resgate financeiro. Aqui no bloco do Bitcoin tá Chancellor on brink of second bailout for banks. Ele fez uma referência a essa data aqui do The Times, de 3 de janeiro de 2009. O Satoshi Nakamoto fez a referência dentro do bloco do Bitcoin a essa capa de jornal aqui, de 3 de janeiro de 2009, que no caso, o chanceler da Inglaterra, ele ia fazer o segundo resgate financeiro dos bancos nessa crise financeira que aconteceu, né? Então, você percebe que ele criou isso como uma forma de protesto a esses resgates financeiros. Por quê? Porque o dinheiro que o governo estava gastando era o dinheiro das pessoas. Então, ele criou o Bitcoin como forma de protesto a isso. E esse dinheiro, que o Bitcoin não pode ser impresso pelo governo, como ele é descentralizado, não tem uma pessoa por trás, um órgão central por trás, ele não pode ser impresso do nada, ele só pode ser criado através de energia computacional empregada ali no trabalho de mineração do Bitcoin, que eu vou explicar melhor. Então esse é o contexto de criação do Bitcoin e o porquê ele é importante como uma forma de dinheiro realmente descentralizado e dinheiro forte e escasso, porque o dinheiro fiat, né, o dinheiro reais, dólar, euro, o governo pode imprimir quando quiser, e ele imprime mais e o que a gente tem vale menos. A gente perde com isso, os contribuintes, no caso as pessoas, né? Então, pessoal, como eu afirmei no início, a continuação do vídeo vai ser lançada na semana que vem. Então, acompanha a gente, se inscreve no canal, dá o like e ativa a notificação, e muito obrigado.